Olá, amigos e amigas do campo e da cidade, sejam muito bem-vindos a mais um Horizonte Agrocast, este que é um projeto da Pecuária PRM para ampliar os horizontes na produção rural. Eu sou o jornalista Guilherme Bic e falo aqui dos estúdios da TV Santa Maria, no episódio 38 do Horizonte Agrocast. E antes de mais nada, como vocês aí em casa já sabem, vamos cumprimentar o nosso anfitrião, Pedro Rocha Marques. Como vai, Pedro? Olá, Guilherme, um grande abraço ao amigo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem nos escuta e nos assiste. É uma grande honra seguir nesse projeto, cada vez mais perto de chegar no 40º episódio, de um projeto que nos encanta. Não tínhamos a pretensão de seguir com tantos episódios e, em função tanto da nossa realização como dos aprendizados que vêm surgindo, ampliando os horizontes de quem escuta, como que cada episódio seja como a leitura de um livro, que se possa aprender com cada episódio, tenho certeza que hoje não será diferente. E vamos em frente, que temos muita coisa boa para conversar no episódio de hoje. Um grande abraço, Guilherme. Valeu. Não, e com certeza, né? Tem alguns episódios, inclusive, que eu me arrisco a dizer que mesmo quem não é do agro vai se encantar. Já tivemos conversas maravilhosas aqui no Horizonte Agrocast. Acho que vale aí você que está nos assistindo mandar também para aquela pessoa que você gosta e indicar para ela, mesmo que ela não seja do agro, o nosso Horizonte Agrocast. Vamos cumprimentar também o nosso convidado especial de hoje, o produtor rural e apresentador do programa Charrua Rural, Bernardo Fagundes, que vai ser responsável pela abordagem do tema Comunicar o agro é viver o agro. E hoje eu acho que eu vou me meter, vou dar pitaco, vou fazer pergunta, porque hoje vamos entrevistar um colega, né? Aí eu acho que eu vou me meter um pouquinho mais que o costume. Tudo bem, Bernardo? Como é que vai, Bernardo? E aí, gente, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Pedro? E para quem está nos escutando, nos ouvindo e nos vendo, né? Obrigado pelo convite. Perfeito. Bom, antes da gente entrar no episódio 38 do Horizonte Agrocast, eu quero, em nome da Pecuária PRM, cumprimentar os nossos parceiros de Amaju Distribuidora, com logística própria em mais de 5.000 produtos nas linhas agropecuária, veterinária, pet e agrícola para os 3 estados do Sul. Frigorífico Pinhal dos Irmãos Salvati Limitada, de Santo Augusto, atua no setor de açougues e frigoríficos. Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, com lojas físicas em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, São Borja e Santana do Livramento. Accelerated Genetics, há 27 anos no mercado nacional, comercializando sêmen bovino nacional e importado, além de material de inseminação artificial. Ouro Fino Saúde Animal, reimaginando a saúde animal. Agropecuária Moresco, há 30 anos plantando confiança e colhendo resultados, fábrica de rações, concentrados, núcleos e sais minerais. MSD Saúde Animal, que tem como propósito melhorar o bem-estar das pessoas e a saúde dos animais. E claro, Veterinária Marca e Sinal, solução do pet ao pasto. Nosso maior patrimônio é a satisfação do cliente. Deita aqui, mas com entrega em toda a fronteira oeste. Contato permanente com os proprietários Paulo e Sérgio. Sempre lembrando que o Horizonte Agrocast tem episódios inéditos toda quinta-feira no YouTube da Pecuária PRM, no Spotify do Horizonte Agrocast, no canal 19 da Claro Net, ou seja, no canal da TV Santa Maria, para quem está no coração do Rio Grande, e também em sistemas da IPTV em todo o Brasil. Não esqueça também de seguir o Horizonte Agrocast no Instagram e no TikTok. É só digitar lá Horizonte Agrocast que você vai encontrar a gente fácil. Comunicar o agro é viver o agro. Por favor, Pedro, antes de eu dar aqui o currículo do nosso convidado de hoje, trace o caminho da nossa conversa. Por que esse tema e por que aí o Bernardo foi o escolhido para falar sobre isso no Horizonte Agrocast 38? Beleza, meu amigo Guilherme. O Bernardo, para poder falar, é a questão de que no agro, né, fazendo um contexto do agro, estamos melhorando já hoje com as redes sociais, com alguns influencers do agro participando e tal. A gente está começando a fazer um barulho, vamos dizer assim, de começar a comunicar e tal. Mas, comparativamente com outros setores, ainda acredito que temos um grande chão a percorrer.
nessa comunicação, é uma comunicação que ela vem a ser, na verdade, não tão embativa, né, com tanto conflito, e sim, na verdade, que eu acho que é o mais grave, é informando o que realmente acontece no agro, né, como o agro funciona, que as pessoas, na verdade, não têm muita noção real mesmo, os urbanos, de como é gerida uma fazenda, como é tocada uma lavoura, a quantidade de interação social que tem entre as pessoas que trabalham dentro de uma fazenda, como é a vida das pessoas que vivem numa fazenda. Então, tudo isso são algumas percepções que nós temos por ser privilegiado em poder trabalhar na área rural e também ir a grandes centros, em que a gente pode notar que é necessário para muitos paradigmas e mesmo desinformações serem rompidas. E o Bernardo, ele é um produtor rural, ele é um cara que buscou se desafiar e fazer frente a um programa de rádio, no qual nós vamos abordar, e que no final de semana passado eu tive a honra de participar mais uma vez. Então, é um caminho que ele está trilhando muito legal, assim, muito sensato, muito coerente, com muita informação, e acho que é bom a gente trocar ideia, conversar e entender como ele foi construindo esse caminho, Guilherme. Perfeito. Então, vamos fazer com que o nosso público conheça um pouquinho melhor o Bernardo. Bernardo Fagundes é produtor rural na Fazenda Quatro Folhas, em Uruguaiana, e apresentador do programa Charrua Rural, transmitido pela Rádio Charrua 95.1 FM. Com trajetória marcada pela vivência direta no campo e pela atuação na comunicação rural, Bernardo tem contribuído para valorizar o produtor, difundir informações técnicas e fortalecer a imagem positiva do agronegócio gaúcho e brasileiro. Mais uma vez, seja bem-vindo, então, ao Horizonte Agrocast, Bernardo Fagundes. E aí, Pedro, passo a bola para ti fazer a primeira pergunta. Eu vou ficar de tocaia aqui para entrar na hora certa. Beleza. Bernardo, como é de praxe dentro do Horizonte Agrocast, que a gente acredita que é importante conhecer a trajetória pessoal do convidado para ir avançando nas inferências técnicas, conta um pouco para nós aí, para quem não te conhece, o início da vida do Bernardo e a sua trajetória até chegar onde está hoje, por favor. Muito bem. Que bonita introdução, bem feita, né, tia? Sabe que eu sempre deixo uma brecha nessa questão da apresentação, porque a minha formação, ela não tem de início de vida, né, acadêmica, ela não tem absolutamente nada a ver com agronegócio. Eu sou formado também em educação física e fisioterapia, com pós em medicina do esporte. Trabalhei muito tempo em hospital, com pacientes terminais, na realidade, que gostava muito de UTI. E aí, imagina, então absolutamente nada a ver com água. No meio disso aí, eu fiz um técnico agrícola. Tá? Olha aí. Da área eu sou técnico agrícola. A ligação com o campo sempre veio da família. A família sempre teve propriedade. E então, desde criança, sempre vivenciei, né? Mas diretamente, e questão de administrativas de uma propriedade, tocar a propriedade como ela isso aí veio muito mais tarde, né? Foi quando eu decidi voltar para a Uruguaiana, e toda essa parte da minha formação anterior eu fiz em Porto Alegre, né? Agora essa parte de comunicar isso aí, na realidade, com o rádio em si, eu nunca tive pretensão nenhuma, né? Tu até começa o programa, Pedro, né, dizendo que a pretensão de vocês nem era chegar a quase 40 programas, né? Tu vê, a gente inicia nisso e vai chegando em pontos que tu começa a dar sentido para a tua posição, né? Onde tu estás e o teu papel naquilo ali. São as repercussões, são os feedbacks, né? Até mesmo como a gente vai entendendo e vai podendo se comunicar melhor, e aí isso vai virando uma cachaça. Hoje o rádio, para mim, é de fato uma cachaça. Até antes da gente conversar, o Guilherme disse que tu não bebe. Eu não sei se tu bebe ou não bebe, mas que o mate está sempre contigo. Então, ao invés de ser a cachaça, então é o mate. Esse aí é o mate nesse momento. É um vício, cara, é um vício. Né? E eu tô pegando cada vez mais gosto, né? Até mesmo
por entender um pouco mais de quanto a gente é falho, e a gente, eu digo, não comunicador, e sim falho como agro, como setor primário, né? A gente fala muito bem para nós mesmos, mas a gente Uma fala bolha, muito né? mal. A gente fala para uma bolha, e por mais que essa bolha às vezes ela é furada e a gente consegue acessar outros públicos, ainda é difícil a gente furar essa bolha. Né? Para mim, de novo, né, só fazendo um link, o início do programa de vocês, na apresentação que o Guilherme faz, olá, amigos do campo e da cidade. Né? A gente ainda precisa ter como referência que a gente está falando para duas pessoas diferentes. Né? Porque a gente ainda não se entende que a gente comunica com todo mundo. Perfeito. Porque a gente não vê chegar em todo mundo. E está muito mais ligado ainda, eu acredito, porque as nossas respostas, elas são combativas. Tá? Partem de algum ataque que nós sofremos, e aí eu digo nós enquanto agronegócio, enquanto produtor, vamos dizer assim, Sim. Enquanto nós sofremos um ataque por alguma desinformação e somos reativos, e aí acabamos furando a nossa bolha para nos comunicarmos com outro público, né? E aí, hoje, só para usar o termo, talvez viralize algumas respostas do agro, né, contra algum ataque que foi sofrido, vamos dizer. Tá? Então, ainda é muito difícil, né? Mas, enfim, como voltando só para a questão da apresentação, hoje, para mim, como eu disse, a rádio ela é uma cachaça absoluta, sabe? Eu preciso daquela coisa do meu dia, na minha semana, para desopilar de tudo que acontece dentro das propriedades, que tu bem sabe que são vários os problemas, né? Sim. Mas a satisfação ela é muito grande, né? Ela é muito grande. Enfim, eu acho que esse início, essa trajetória, hoje, para mim, ela tem muita conexão, tá? De tudo que eu fiz para hoje onde eu estou, tá? Então, algumas coisas que mesmo dentro da formação acadêmica, mesmo não tendo nada a ver com agro, hoje me facilitam. A gente, às vezes, pensa de que estamos naquele momento e aquele momento vai ser igual para o resto da nossa vida, né? E eu acho que não é absolutamente nada por aí. A gente tem experiências que vão nos construindo. Então, todas essas que eu tive anteriormente culminam hoje no que hoje eu estou fazendo. Por mais desconexo que pareça, hoje, para mim, faz muito sentido. Muito legal. E Bernardo, assim, falaste, tá, fizeste fisioterapia, educador físico, trabalhaste em UTI, que momento, assim, que o Bernardo sente que, bom, cara, eu preciso estar mais perto do agro, preciso estar tendo um convívio maior com essa vida rural e que, na verdade, embora as pessoas achem, por exemplo, claro, e hoje se procura muito, e a gente tem até alguns clientes assim, que são grandes empresários, os caras compram a fazenda com o objetivo de, cara, eu convivo com muitas pessoas no meu dia a dia, eu quero ir para a fazenda para desopilar. Só que aí, vamos dizer, tu tá só trocando o estresse, na verdade, né? Claro que o tipo de trabalho é diferente, mas pelo perfil competitivo, o cara não vai tolerar ser ineficiente. Então, ele vai começar a formar a equipe dele lá na fazenda também. E o Bernardo, assim, como, por exemplo, embora as pessoas possam achar, e isso é legal de entender a trajetória, que, no caso, por exemplo, não tem nada a ver o cara estar na área da saúde e ir para o agro, mas quando que o Bernardo linka e resolve começar a ter um contato maior com o campo? Tu sabe que eu faço referência ao Telmo Deline Freitas nesse momento, tá? Eu fui um dos que vendi tesouras na ilusão povoeira, tá? E voltei para a fronteira para me encontrar, porque a relação ela é muito mais psicológica, tá? Do que profissional. Ótimo. E aí vem algumas outras coisas que eu acho que o agro tem, tá? Para tu ver como as coisas têm conexão. Tu mesmo falaste, acabaste de falar, a gente nem conversou antes sobre isso.
Mas tu comentaste, Pedro, da questão do privilégio de trabalhar no campo. E aí que tá, é um privilégio. Tá? Não vamos nem entrar na questão financeira dessa pergunta, simplesmente para o campo, só para explicar por que a questão financeira. Quer dizer que o agro ganha muito dinheiro? Não, ultimamente, no momento que nós estamos passando, nós estamos perdendo mais do que ganhando. Né? A questão é da valorização da terra. A terra nunca desvalorizou. Ela é um bem finito. Né? E por entender que ela é um bem finito, ela não se desvaloriza. Todo mundo precisa comer, a quantidade de gente aumenta no mundo. Então, ele tem que ter o seu propósito. Tá? Partindo deste princípio, que ele é um bem finito, no momento em que isso está dentro, que este bem está dentro de uma família, a sucessão, para mim, faz sentido de que tu seja mantenedor daquilo. Muitas vezes, e aí vem ao encontro de que se pensa, mas por que tu não vende? Aí vem a relação financeira que eu quis dizer. Se vender, é muito mais vantagem do que trabalhar. Ainda mais hoje no Brasil que nós estamos, que nos juros desse tamanho, absolutamente rentista. Vende, fica parado, rende mais do que trabalhar no campo. Se pegar, como o podcast vai a todo o mundo, a nossa região aqui é uma região arrozeira. Eu estou em Uruguaiana, né? É uma região arrozeira. O arroz hoje está valendo 50, vamos arredondar, R$50, certo? Há 2 anos atrás estava 120. As contas continuam as mesmas. Como é que a gente faz? Certo? Então, vendendo o campo vale muito mais a pena. Bom, mas eu não entendo dessa forma. Eu entendo de que eu estou num momento de privilégio e eu tenho que perpetuar, nem que seja o privilégio, passar isso para dentro ainda, continuar passando para dentro da família. Certo? Então, aconteceu disso. Eu, por um entendimento muito mais, uma questão pessoal, saudades da terra, saudade da onde eu me criei, saudades de amigos, ter uma relação com a cidade grande muito menor do que com a cidade do interior, certo? Entender de que a gente, no meu entendimento, de que a gente está indo muitas vezes numa ilusão, e aí vou fazer de novo referência, como diz a música, numa ilusão povoeira, né? Fazer com que o que você tem aqui dê sentido, tenha mais sentido, né? E nisso aí que eu entendi. Eu disse, eu vou voltar porque eu acho que tem plenas condições, né? Do negócio perpetuar, eu tenho uma importância grande naquilo, eu quero que a minha família esteja mais unida, mais junto, né? Eu quero estar junto da minha família. Então foi daí, tá? Não foi nem uma questão, como eu disse, nem uma questão financeira, não, ela foi mais uma questão pessoal, psicológica, de uma saudade, vamos dizer assim, de fazer com que as coisas dessem mais sentido na minha vida, né? Então, de novo, né, as coisas às vezes parecem desconexas, né, mas ao mesmo tempo, para mim, elas fazem muito sentido. Eu deixo essas brechas para às vezes explicar, porque quando eu digo que as pessoas me perguntam, né, pô, mas toda a área da saúde e tinha com absoluto sucesso, muitos contatos, poderia seguir na área, por que não seguiu, né? Para mim deixou de fazer sentido, né? Então eu precisava me conectar, né? E, bueno, voltando para o campo, aí as coisas aconteceram. Aí eu me lembro também, Pedro, eu sempre participei, Pedro e Guilherme, eu sempre participei muito de monitorias durante a faculdade. Eu sempre gostei de me comunicar, né? Sempre gostei de conversar, porque, e eu acredito que tu no teu dia a dia, Pedro, seja muito assim, a gente aprende muito mais, né, do que às vezes quem nos contrata, ou muitas vezes daquela necessidade que a gente tem de uma conversa, de umas dúvidas que as pessoas têm. Pô, aquilo ali vai te remoendo na cabeça e tu vai procurando respostas, né? Exato. Não quero ser clichê, mas a questão, o mundo é movido por perguntas e não por respostas, né? A gente escuta isso quantas vezes, né? Só que quando tu tá numa posição onde tu conversa com os setores, onde as pessoas
vem a ti com dúvidas, aquilo para ti é muito melhor, né? E a gente tem que saber aproveitar esses momentos. Então, nas monitorias era onde eu mais gostava. E quando eu voltei pro campo, e nas oportunidades que me surgiram, foi muito parecido, certo? Então, através disso, foi se abrindo portas. E aí, de novo, foi dando mais condição para eu ficar e fazendo mais sentido. Estou certo no caminho que eu tomei agora, sabe? Agora eu me achei, então vamos seguir. Muito legal, Bernardo, porque essa trajetória que tu comenta, e a gente, em alguns episódios, comentamos também, né, Guilherme, com exemplos de seu Jairo Casagrande, de Amaju, a gente usou outros exemplos, que agora no momento não me vem, mas de pessoa, do William Schmidt, da Harros. Então, tudo exemplos que pessoas que optaram, em vez de ir a um grande centro, né, ir a um grande centro, estudar fora, conhecer um grande centro, e aí depois de uma trajetória profissional, como o Bernardo comentou, de estar inserido num grande centro, identificar que era necessário retornar para o interior para ter vamos dizer, uma personificação e um propósito mesmo de tudo que ele estava pensando em fazer, e aí retorna para o interior, e a gente sabe que a vida do interior, ela te permite, por tu ter menos tempo de deslocamento, pela forma que as pessoas levam a vida, queira ou não, é uma relação muito mais humana, né? Em Porto Alegre a gente brinca, daqui a pouco mora um monte de gente no mesmo prédio, e muitas vezes nem bom dia se dão, né? Então, é uma coisa que porque, na verdade, quem mora num grande centro, infelizmente, em função da segurança, o cara está sempre desconfiado, né? No caso que pode ser assaltado, que pode não sei o quê, e no interior, graças a Deus, ainda o cara pode parar de janela aberta do lado e conversar com o vizinho, ou conversar na rua, é um outro tipo de trato, né? E baseado nisso, ficou claro na fala do Bernardo a questão de que normalmente é assim, a gente com mais tempo, Bernardo tem filhos, eu tenho filho, o Guilherme tem filho, a gente começa, ressignifica a vida, né? E aí tu começa a entender que não é somente uma questão venda o campo, né? Venda o campo que tu tens, ou venda o negócio que tu tens, e vá ter um tempo 100% exclusivo para os seus filhos. A gente sabe que daqui a pouco a pessoa não vai estar realizada com isso, como também ser um workaholic num grande centro e não ter nenhum momento com o seu filho, também não vai estar satisfeito. Então, com o tempo, a gente acaba aprendendo que o meio, né, o equilíbrio é o que vai dando a razão para tudo, né? Porque o ser humano está sempre olhando o que falta, né? E aí, conseguindo equilibrar aqueles diferentes pratos, ele vai se tornando mais pleno, na verdade, né? Então, com essa fala Pode falar, Bernardo, vai lá. Não, é que de novo, para mim, a palavra, ela tá muito resiliente, ela é muito, muito fixa na minha cabeça, tá? Que é fazer com que as coisas deem sentido, sabe? E não é uma questão de filosofia, simples e unicamente, é uma questão até mesmo linkando com o momento que a gente vive. Eu comecei falando aqui que a gente é muito ainda combativo nas nossas respostas, né? E a gente precisa ter um equilíbrio. O contrário, as pessoas que são contrárias com os seus argumentos ao agronegócio, certo? Eu não vou tirar a razão delas, tá? Talvez a construção de vida dessas pessoas, de quem é contra o agronegócio, fez sentido para ela, certo? Agora, não prestar atenção no que eu quero dizer, ou nem ao menos me dar a possibilidade de uma conversa, simples e unicamente vai resultar de que continuaremos nos opostos, certo? E muito contra, mas precisa se alimentar, né? De novo, não vou ser clichê, mas é exatamente isso. Pode ser contra, mas senão não vai viver sem um produtor rural, né? E ainda muita gente escuta, porque o agronegócio, eu não sei se eu gosto muito do termo agronegócio, tá? E eu escutei, e aquilo me fez pensar. O Zé Alberto Andrade, agora na Expo Inter, e a gente conversando, e ele me disse, eu não gosto muito desse termo, e eu disse, eu também não gosto, sabe, Zé? Não gosto. E aí me disse ele, eu gosto muito de setor primário. E aquilo fez muito mais sentido para mim, sabe? Eu disse, poxa,
Eu acho que sabe? Então, a gente escuta, a gente nos batem sobre isso aí, e essas pessoas precisam do setor primário para vivenciar. Bom, mas a gente precisa conversar, sabe? E a gente, quando entra nessa condição de conversar, não que a gente possa resolver o problema, mas se não conversar, não resolve nada, né? Então, nos deem oportunidade, e muito mais ainda assim, ó, não precisa bater no setor primário para tentar entender. Assim como eu também não preciso bater num vegano para tentar entender o porquê que ele é vegano, certo? A segunda-feira sem carne, né? Tchê, qual a necessidade que tu tem para fazer algo assim, a não ser te promover denegrindo alguém ou denegrindo algum setor, né? Vai querer que seja um trampolim sobre isso? Não, vai fazer com que o que tu está propondo faça sentido. Porque o que nós fazemos enquanto produtores faz sentido, certo? Cientificamente, biologicamente, financeiramente, isso faz sentido. Para o outro lado, bueno, me explique o porquê também faça sentido, né? Para que eu também entenda. Mas se eu não quiser entender, essa é uma questão minha, mas eu não vou bater nas tuas ideias única e exclusivamente para me promover, certo? Então, essa condição que a gente tem de tentar buscar uma harmonia na comunicação é o mundo perfeito e seria bastante chato, certo? Porém, eu acho que ele é uma questão que a gente nunca vai chegar num bem comum, nunca vai chegar num entendimento pleno, né? Mas que, deixa fazer com que me escuta, ao menos, né? De novo, a gente se comunica para nós mesmos, é ótimo. O dia de campo é ótimo, né? E muitos dias de campo que a gente participa, Pedro, eu chamo de dia da Fazenda Parabéns, né? Porque a gente vai lá e diz, aí todo mundo termina, parabéns pelo trabalho que tá fazendo, parabéns, até que chega um cara que gostou do papo que tu disseste e te pergunta assim, tu sabe que eu não gostei de tal coisa? E disse, era esse cara que eu queria escutar. O Fazenda Parabéns eu não preciso, mas era esse cara, tá? Porque daí, joia, beleza, agora me dá sentido por que tu não gostaste. Senão a crítica ela não é construtiva, né? Ela vai ser simples e unicamente uma crítica, mas me traz aquilo. E quando a gente vai comunicar no agro, né? E muito do que a gente tem feito hoje na rádio, no meu entendimento, a gente precisa ter os termos fora qualquer tecniquez, né? A gente tem que abrir mão do tecniquez, tá? Para que a gente realmente consiga fazer com que se entendam, que as pessoas entendam os termos, né? O gaúcho por si só, ele já tem uma coisa absolutamente bairrista, e eu vou me incluir nisso, eu sou muito bairrista, comecei falando que eu queria voltar para a minha cidade, né? Eu sou bairrista, mas a gente sai do Rio Grande do Sul para desbravar o Brasil, né? A história do gaúcho é isso, Mato Grosso, Goiás, tu vê as histórias na Bahia, produtores rurais indo e desbravando e produzindo, mas chega lá, a primeira coisa que faz é lançar um CTG, abrir um CTG, para chamar os seus. Pô, eu não quero chamar os meus, eu quero chamar os outros, para entender, para fazer, para conectar, né? Para a gente poder ter as relações, para a gente poder se entender, né? A gente tem a nossa música. Por que a nossa música não sai do Rio Grande do Sul? Por que a gente não bomba, né? Que nem um sertanejo, né? Só fala de amor e não sei o que, cara, todo mundo tá falando de amor, todo mundo tá vivenciando o amor o tempo inteiro, certo? Tá? Agora, a bolhadeira, o ahá, o ruhu, cara, isso é nosso. Tchê, sai da moita. Tu tem termos que tu não consegue. O redomão?
né? Flor de tuna, camotinho de minha campeiro. Tito, quem é que vai entender fora da gente? Não entende. Né? Então, agora, a gente que vivencia, cara, uma flor de tuna é a coisa mais linda, certo? Mas eu tenho que vivenciar aquilo. Né? A música tem que vir com um glossário. A música tem que vir com um glossário. Tem que vir. Agora, eu falar da rosa e da morena que fugiu, que não sei o que, cara, isso aí vai bombar. Né? Então, o quanto ainda falta para o gaúcho para a gente realmente difundir essa ideia. A gente tem que tentar fazer com que a gente consiga nos comunicarmos melhor. Ao mesmo tempo que no momento, e aí eu vou pegar uma ideia de um trabalho que eu acho muito bem feito, que é da GAP, da família da GAP. Sim. Quando tu tem um remate, e aí tu faz um vídeo mostrando a família, mostrando o campo, mostrando o cavalo que ganhou aquela prova, mostrando o dia a dia, o cara montando às 5 da manhã, buscando o cavalo, sabe, encilhando, começando ali na mangueira, aquilo lá chama. Né? Então, tanto que eu digo para o Caju, é uma expertise que vocês pegaram em comunicar desta forma, que as pessoas querem vivenciar aquilo. E quando tu tem um remate que ele historicamente sempre foi o primeiro remate da abertura da temporada e o remate ele é presencial, as famílias vão, os compradores, quem vai lá prestigiar, e acho que tu já foste em algum remate da GAP, tu vai lá exatamente para isso, para vivenciar aquilo que eles comunicaram e me deram a necessidade de eu vivenciar aquilo. Bom, aí alcançou o auge, tu comunicou e tu me criaste a necessidade. Tem um produto que são todos os touros, as vacas, as novilhas, tudo ótimo, né? E tu chegaste e me disseste assim, tu necessita disso, sem me dizer. E me conectou, e me chamou, né? Então, quando essa engrenagem, ela tá bem direitinha e ela pega, a gente tem toda a resposta que o agro precisa, independente de onde tu vá, certo? Independente com quem que tu queira mostrar. Porque aquela imagem bonita vai pegar o vegano, porque gosta daquele ambiente, vai pegar o carnívoro, vai pegar o feminista, vai pegar quem for, porque tu furaste a bolha e comunicaste bem. Muito legal, muito legal. E assim, isso é a parte mais difícil dessa comunicação, né? E fala que é de apresentar o agro. Se a gente olhar historicamente quem é um produtor rural e que ele tem uma série de paradigmas que é assim, eu trabalho quieto, não gosto de dizer muito do meu trabalho e tal, para papai. Então o cara ele vê como algo que, vamos dizer, esse cara é garganta. Então, na verdade, são coisas que também são paradigmas que essa nova geração vem ajudando a romper na questão de, cara, só tu mostrar a rotina já vai ser um grande feito, tu mostrar a rotina do que é feito na fazenda, de como se trabalha, isso tudo vai facilitar as pessoas entenderem, e muitas barreiras vão caindo, né? Porque as pessoas começam a entender que não era o que eles imaginavam. Normalmente o ser humano é assim, o ser humano, independente do que seja, ele critica o que ele desconhece, né? Então, o desconhecido é a crítica. Então, mas isso é um exercício que não é fácil e por isso, sempre quando as pessoas topam se expor, e como tu está te expondo, né, Bernardo, e comunicando e buscando desmistificar e falar de uma forma mais simples aos sábados de manhã, é muito, muito legal. E bueno, aí então tu explicaste a questão do motivo de sair de um grande centro e ir para voltar para a Uruguaiana e poder viver a tua vida ali. E aí, bueno, e quando que aí tu começa a trabalhar dentro da propriedade familiar e quando que o Bernardo sente, vamos dizer, o desejo de, cara, não, eu me comunico na sociedade, me comunico com os colaboradores, me comunico com os colegas de classe, mas eu preciso comunicar mais, eu tenho que ir para o microfone, tenho que falar. Quando que deu essa virada de chave nisso? Nunca.
Tá? Nunca. Eu vou te dizer por que foi nunca, porque eu nunca tive essa pretensão, eu nunca quis ser da comunicação com o agro, sabe? Nunca quis. Isso aí surgiu do seguinte, tá? O Charrua Rural, ele era desde 2009, ele foi lançado pelo Cicico Dornelles. Claro, O mérito do programa é total do Cicico, né? Porque ele foi lá, criou o nome, ele e o Chico Alves criaram a música de abertura do programa, né, modelaram de como seria, bueno, e tocaram ficha. Se não me engano, foi ele e o Chico, sim. Tá? Porém, aquilo foi passando e, posteriormente, o Cicico saiu do programa. E aí o Roger Oliveira, que faz parte da programação da Rádio Charrua, da produção, perdão, ele me chamou e disse, Tchê, conversamos e as pessoas indicaram teu nome. Vamos fazer? E eu disse, não, bem capaz. Não vou fazer, não tenho nada a ver com isso, cara. Absolutamente nada a ver. Nem quero, não tenho nem tempo. E assim ele foi me tentando, né, durante 2 meses. E eu só dizendo não, tá? E, bueno, água mole em pedra dura, né? Foi indo, e aquilo começou ficou uma mosquinha, sabe, zanzando. Eu disse, será que não seria legal? Será que eu não conseguiria fazer alguma coisa? Aí, lá pelas cansadas, lá vencendo já esses 2 meses, e eu pedia mais uma semana, eu pedia mais um prazinho, e aí eu estava tentando enrolar. E eu disse, não, tá bem, tia, vamos tentar. Vamos ver qual é que é. E aí eu fui e fiz o programa, né? E, claro, tinha um nervosismo, era uma coisa... O que eu vou falar, cara? E se me faltar a palavra, o que eu faço? Né? E se o cara não tiver a resposta, sabe? Como é que eu vou indo? As dúvidas, elas surgiram constantemente. E, bueno, o tremor que eu tinha para fazer o primeiro... Porque tem o seguinte, né, Pedro? Assim, ó, quando a gente faz um podcast e vai pela internet, a gente tem como mensurar. São as visualizações, né? Na rádio, tu não mensura absolutamente nada. Tu não tem como tu ter esse retorno, né, numeral. Agora, tu sai do programa e tu vai numa loja da cidade e as pessoas, quando tu fala teu nome ou te reconhecem pela voz, tu atinge uma pessoa, um público que eu não tenho nem ideia. As pessoas me conhecem, eu não conheço as pessoas. Então, as coisas começaram a se conectar e, de novo, começaram a fazer sentido para mim. Certo? E tu vai recebendo esses feedbacks, tu vai recebendo tu vai convivendo com determinadas oportunidades que tu não tinha experiência, como essas. Pessoas chegam, te falam, te escuto, gosto do jeito que tu fala, não sou do agro, né? E escuto porque eu acho legal, tá? Escuto porque eu quero entender mais, né? O rádio, ela tem uma possibilidade, eu acredito, de que muito maior do que a internet, por incrível que pareça. Tá? Mas eu vou tentar me explicar sobre isso. Eu sou uma pessoa que escuto constantemente o rádio, certo? E eu não gosto muito de escutar música o dia inteiro, eu gosto de escutar notícia. Então, eu estou conectado o dia inteiro na rádio. Certo? Está funcionando, alguma coisa de rádio está funcionando. Então, a informação, para mim, ela está chegando constantemente. A internet e o podcast, isso nos possibilita eu escutar a hora que eu quiser. Porém, eu escuto o que eu quiser. Se eu, intelectualmente, me limito a escutar única e exclusivamente o que eu quero, eu entendo de que eu não evoluo. E eu não estou dizendo aqui de que quer dizer que os podcasts ou a forma de comunicar na internet tem limite, quer dizer, tem tempo de duração? Não, eu acho que isso é ilimitado. Tá? Isso nunca vai vencer mais. Nunca vai terminar. Porém, o rádio também nunca vai terminar, porque
tá sempre ligado. Tu vai numa instância para referir aonde a gente, no nosso meio que nós estamos conversando agora, tem um rádio ligado no galpão, tocando uma música, né? E daqui a pouco tem alguém mandando um chasque, né? Agora explica para alguém o que é um chasque, né? Tem alguém mandando um chasque para alguém via rádio, né? Tem muitas rádios ainda que comunicam igualmente, né? Mandando um abraço de instância, igualmente que eu digo anteriormente, né? Há tempos atrás, mandando um abraço de uma instância para outra instância, mandando a música para determinada pessoa da outra instância, né? Ainda tem rádios que comunicam e mandam recado da cidade para o interior, certo? Então, hoje, em plena internet, com uma Starlink, que é onde no mundo inteiro, onde eu estiver, eu comunico, ainda tem uma rádio que comunica quem faleceu na cidade. Porque lá, no meio do campo, o cara não está conectado, né? Então, eu ainda vejo que isto é infindável. Eu acredito que o papel tenha fim, tá? Que o papel tenha fim. O papel vai ter fim quando não puder mais fazer papel. Até lá, nós vamos continuar usando papel, né? O rádio, eu não vejo que tenha fim, porque a gente vai continuar fazendo este tipo de comunicação por um hábito, né? Por uma condição da onde tu estejas, né? A internet, ela tá para todo mundo, tá para todo mundo, desde que pague, né? No Brasil, onde a gente vê, no mundo onde a gente vive, que a gente sabe da limitação, que nós somos privilegiados aqui, que nesse momento somos privilegiados de fato por termos todas estas oportunidades. Cara, simples e unicamente um radinho de pilha é muito mais em conta do que eu pagar R$100 por mês para ter a internet do Elon Musk, né? Mas, por isso que eu não vejo fim, né? Ao mesmo tempo que, mesmo sendo do setor primário e conversando lá com aquele cara que está lá no fundão de campo e que eu falar, seja técnico, seja gauchês, seja como for, ele vai me entender. Eu preciso constantemente estar me comunicando de uma forma mais simples. Tá? Por que o mais simples? Porque para um bom entendedor, meia babá, né? Meia palavra basta. Eu preciso fazer com que eu fale pouco e simples para que eu crie uma ideia, e crie aquela dúvida na pessoa, né? Para que mais tarde ela procure. Seja me procurando para eu explicar melhor, seja procurando um técnico para dizer, tia, eu escutei isso, é verdade? Né? Ou seja, para dizer assim, não, tia, pois é, agora eu vou dar uma pesquisada aí no... Por que estão me batendo tanto? Por que o vegano não quer que tenha a segunda-feira, quer que tenha a segunda-feira sem carne? Né? Eu não estou aqui querendo bater, só estou usando, né, como referência. Como referência, exato. Né? Então, isso eu acho, né? Às vezes eu devaneio, tá, Pedro e Guilherme? Me chamem para o centro para a gente continuar a conversa em algum momento. Mas quando tu diz assim, em que momento partiu? Não, nunca partiu de mim essa condição. Foi alguém que chegou e me disse, disseram que eu acho que que tu poderia ser bom. Cara, não quero, né? Hoje eu digo, cara, hoje a gente faz um trabalho muito interessante. Tem muita gente fazendo muito bom trabalho, né? E aí é que eu também vejo o seguinte, o teu trabalho, o trabalho do Vinícius, que tem o Agrocast, né, que é aqui de Uruguaiana, são diversos trabalhos que, no momento de comunicar, que são ótimos trabalhos. Quando a gente tem na rádio essa oportunidade de uma rádio que tem quase 100 anos, tem 80 anos, a Rádio Charrua, né? Tu imagina, e é um canhão, eu não posso, enquanto comunicador, né, pensar de que isso será um mercado só meu. Muito pelo contrário, cara, se eu quero furar uma bolha, me comunicar para o meu setor e para diversas outras pessoas que nem do setor primário são, eu preciso chamar o Pedro, eu preciso chamar o Vinícius, eu preciso chamar todas essas pessoas e fazer com que essas pessoas propagandeiem o que tu está fazendo, né?
porque Sim. a gente precisa constantemente. Então, a gente não pode, enquanto comunicação, nos entendermos enquanto concorrentes, né? Principalmente enquanto que a gente continua se comunicando mal, enquanto setor, né? A gente precisa difundir cada vez mais isso. Cara, lá para frente, o tempo, e assim é no agro, assim é em qualquer outro setor de trabalho, o tempo se determina para quem vai seguir, né? Porque a seleção natural acontece. Então, tem que deixar. Me permite, Bernardo, a palavra concorrência é algo que eu acho que cabe a gente contribuir na questão de que é algo que sempre me soou muito mal, assim, a palavra concorrência, porque eu acho que, assim, cara, tu compete em atenção ou mesmo em negócio, mas eu acho que é um mercado, seja em consultoria, seja em medicina, seja na parte de programas, como disse, hoje o público tem o direito de escolher, né, o que ele quer ouvir. Então, tem espaço para todo mundo, cara. Eu acho que essa visão de concorrência e tal é uma coisa que quando eu ouço essa palavra, eu no caso, por exemplo, me dá uma... Porque eu digo, cara, não vejo, realmente eu acho que tem espaço para todo mundo e, vamos dizer, no setor comercial de suplementação, no setor comercial de reprodução, as empresas, porque é o que acontece, tem um cara, vamos dizer, na suplementação, tem um cara que é focado em preço, esse cara que é focado em preço não vai pegar um produto que tem um valor agregado maior, mas tem outros que sim, querem a qualidade, e tá tudo certo, então o mercado, cada vez mais com o tempo, tu vai entendendo que tu deve encontrar o teu público e falar para aquele público, e tem gente que não vai gostar do produto e tá tudo certo, né? Então, é a forma da gente ir evoluindo, e isso eu acho que também que gera um ambiente mais amistoso na sociedade. Eu acho que a gente sabe que embate, discordância, isso não tem como não existir, faz parte, mas muitos pequenos ruídos ou mesmo atritos, eles podem ser minimizados em função da visão que a gente busca ter dentro de qualquer tema, né? E aqui o Horizonte Agrocast, que a gente imagina, assim, que a gente está alinhado, é a questão de, cara, trazer um empresário que toca uma fazenda, trazer um empresário que mora numa cidade de 10 mil habitantes e hoje ele tem uma empresa em 3 estados que fatura 874 milhões e a família dele, os filhos dele não foram para grandes centros estudar e hoje são grandes CEOs, eles fazem cursos nos grandes centros, mas retornam. Então, para aquela questão de que a gente está acostumado, de que o pai falando com outro pai, meu filho está bem, está numa grande multinacional, morando lá não sei aonde, para papai. Tá, mas e esse cara, será que ele não sente falta? Tá bem se quem tá feliz tá, mas umas perguntas que eu me faço. E ele ficar tanto tempo sem ver o pai dele, ou sem ver os irmãos, será que ele tá completo sobre a ótica sentimental e de afeto, né? Então, eu acho que, por exemplo, assim, cada um vai escolher o seu caminho, mas a gente sabe que quanto maior desses pratos a gente conseguir preencher e equilibrar ele, mais pleno nos sentiremos. Então, inclusive, esse tipo de análise de ser somente a parte profissional, o quesito de o cara estar realizado ou não, na tua fala ficou bem claro que profissionalmente não era somente um motivo para te voltar para o interior. Então, eu acho que são várias direções e visões que a gente acaba dando para que uma nossa sociedade ela seja menos doente, né? E seja menos conflitiva e que todo mundo possa evoluir e mesmo ter um olhar amistoso sobre o outro, né? E não um olhar crítico de que, porque no momento que tu está criticando e não perguntando, tu está criando barreira e não pontes, né? Baseado nisso, Guilherme, inevitavelmente nós vamos ter que fazer um segundo episódio, porque o homem tem muito conteúdo, isso não tem... Depois, desligando aqui, a gente vê a agenda dele para gravar, que vai faltar assunto. Mas, cara, a última pergunta que eu vou fazer é a questão disso, baseado nisso que eu falei de pontes, né? Como imagina já, em algum tempo, há quanto tempo você está fazendo Charrua Rural, Bernardo? Cortou um pouco, Pedro, como é que é? Há quanto tempo estás apresentando o Charrua Rural? Já fazem 4 anos. 4 anos que eu estou fazendo. Imagina. Bom, e baseado nisso, eu acredito que conversando com diferentes pessoas, aí vai a pergunta. Que pontes, né? Nota que baseado no quando disseste que foi numa loja em Uruguaiana e te reconheceram, as pessoas mais te reconhecem do que tu conhece as pessoas.
E cada pontuação que as pessoas acabam falando sobre o programa, tu deve, eu não tinha tido a ideia que o programa podia ter essa função. Lista aí para nós algumas pontes que tu vê que a cidade e o campo, elas precisam ser construídas, se já estão sendo construídas, precisam ser fortalecidas, baseado nas percepções que tu vem tendo aí durante a tua trajetória. Sabe, Pedro e Guilherme, a gente precisa, para mim, acho que hoje o principal momento em que a gente vive enquanto sociedade, né, que a gente tem diferenças sociais muito grandes, tá? O Brasil em si, ele é gigante, né, um território continental, né, só do nosso país. Então, tu sai daqui e tu vai conhecer outras partes do Brasil, a discrepância ela é muito maior. No Rio Grande do Sul ela é menos, e aí tu vai no restante do Brasil ela é muito maior. Então, a gente vive só no nosso Brasil já realidades absolutamente diferentes, né? E a gente precisa fazer com que a gente, enquanto setor, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam, né, que quando vai a público só fazer referência ao momento que a gente vive, tá? Fazer, no Rio Grande do Sul principalmente, fazer referência de que o produtor rural está necessitando de crédito, certo? E a gente tem um paralelo de que muitas pessoas acham de que a gente está nadando no dinheiro, a gente, enquanto produtores, está nadando no dinheiro, né? Essa desconexão da informação e da realidade, eu acho o ponto mais difícil, tá? De novo, é um privilégio tu ser proprietário, tá? E falando fria e claramente, tá? Enquanto para nos entendermos, para quem está nos escutando entender, o produtor rural, de fato, ele está sentado sobre uma mina de ouro, só que ele não pode usar aquele dinheiro, tá? Tu é um milionário sem poder usar um tostão, certo? Por que não pode usar um tostão? Porque para usar aquele tostão tu teria que vender, tá? Então, tu vai falar muito melhor do que eu sobre isso, mas dentro do cálculo, para que tu tenha remuneração sobre a terra, né, tu tem que inserir sobre aquilo ali o custo de oportunidade. Custo de oportunidade é a oportunidade do negócio em si. Se eu não estivesse fazendo isto que eu estou fazendo, o que eu poderia estar fazendo com o dinheiro que aqui tem investido em outro momento? E aí tu faz os comparativos e vê se aquilo rende mais ou menos e tenta, talvez, através disso, dar sentido. Friamente, tu vende tudo e vai fazer outra coisa, né? Agora, isso não faz com que você saia do agro. Então, de fato, a gente, produtores, tem uma mina, tu está sentado numa mina de ouro, mas tu não pode usar aquele tostão. Tu tem que fazer com que ele se remunere, ele se pague. E aí, para isso, falta dinheiro, certo? Para isso, falta dinheiro. Agora, como explicar para as pessoas de que é assim? Pô, mas só um pouquinho. Tu tem tudo isso, tu tem 100, 200, 300, 1.000, 10.000 hectares e não tem dinheiro. Como isso? Me explica, não pode ser. É muito diferente vivenciar, né, do que tu escutar ou sair dizendo. E vivenciar, fazer com que aquilo lá remunere mesmo, é muito difícil. Tu falaste bem, né? O grande empresário só vai trocar o incômodo, né? Porque tu realmente vai querer com que aquilo lá remunere. Então, tu tá saindo de um grande centro para ir para o campo para ter o mesmo incômodo. Tá? Esta comunicação do nível que é única e exclusivamente, então, somos privilegiados, certo? Só que precisa fazer com que as pessoas entendam de que aquele privilégio precisa ser mantido. E a gente precisa, financeiramente, ter bastante dinheiro para que aquilo faça sentido. Tá? Agora, vamos pegar a realidade do Brasil inteiro, certo? Nem do Brasil inteiro, vamos pegar só do Rio Grande do Sul. Nós estamos falando de 90% ou 92%
me corri se eu estiver errado, das propriedades rurais são de pequenas a médias. Não são os grandes produtores. Não são os grandes produtores. Então, ele também, o pequeno, que tem 10 hectares na serra, está valendo 150 mil reais o hectare, ou mais, tá? Mas vamos calcular por 100, certo? Então, o cara está sentado em R$1 milhão, tá? Sim, tá sentado ali em R$1 milhão. Faz sentido. O cara tem que fazer sentido para aquilo ali, mas ele não pode usar esses milhões. Bom, como que a gente comunica isso? Essa ponte, para mim, hoje ela é a mais difícil. Então, através disso, que é bem no momento em que a gente vive de extremos, e esses extremos, esses polos absolutamente, né, contrários, combativos, de discordância, a gente explicar isso nesse momento é que, para mim, é o mais difícil. Tá? E isso enquanto sociedade. Agora, vamos avançar um pouquinho mais no que é, para mim, bastante difícil também, é a gente explicar, a gente, setor primário, explicarmos que somos sustentáveis ambientalmente. Eu não consigo entender, de quem não entende, como que eu sou um produtor, que o meu bem maior é a terra, eu vou cuidar mal, porque posteriormente aquilo lá vai acabar. Aquilo lá é o meu negócio. Eu não vou nem dizer aqui de sucessão, né? Não, da questão social, da manutenção da terra, não vou nem entrar nessa questão, vou dizer só sobre mim, tá? É o meu negócio. Como que eu vou deteriorar, porque mais tarde eu não vou ter? O que eu faço com aquilo? Agora vai o encontro da remuneração sobre eu vender. Se tem uma terra degradada, ela vai valer menos do que se ela é uma terra absolutamente biologicamente, quimicamente, com altos teores para a produção, ela vai valer muito mais se for assim, certo? E se for menor, vai valer menos. Então, agora vamos para a questão social, né? Eu tenho total interesse, enquanto produção, de que nem a sociedade como um todo, não, a sociedade, a minha família, a minha pequena sociedade, também viva bem dentro daquilo ali. E, posteriormente, né, esteja num ambiente sustentável. Então, somos, sim, sustentáveis. Existem os que não cuidam, existem os que queimam, existem os que degradam, existe. É óbvio que existe. Como em toda a classe de trabalho. Como em toda classe. Todas. Não é, entende? Então, não vamos generalizar sobre isso. A maioria das pessoas, a maioria dos produtores, a maioria dos comunicadores, cara, são gente excelentes, certo? E que estão fazendo acontecer. Então, nós somos sustentáveis, sim, né? Vem conhecer a nossa realidade, né? Aquilo que a gente estava falando antes, me dá a chance de te mostrar, certo? Ou me escuta. Nós estamos aí numa era da adubação biológica, né, Pedro? Sim. Então a gente como entrou, né? Entrou bastante a parte biológica, fortíssimo. Além da química e física. Fortíssimo, né? E no momento em que a gente fala isso, será que a pessoa não pensa assim, não, mas só um pouquinho, o cara está falando de que está criando um organismo dentro da sua propriedade que ele vai jogar no campo, que esse organismo vivo, certo? Ele vai fazer com que a Terra fique mais viva ainda. Pô, então esse cara está criando seres vivos, sabe? Começa a fazer umas conexões, umas sinapses aí, para ver se tu entende de que, cara, o que está fazendo faz sentido. Nos dá a chance de a gente explicar o que a gente está fazendo. Muita ciência, muita tecnologia está inserida nisso aí, né? Não é única e exclusivamente o ahahá, o ruhu, né? Não estamos tocando, toca, eraeira. Não, cara, isso aqui é ciência. Isso aqui é muito estudo. Isso aqui são horas e horas de dedicação, né? Então, esses pontos, e tem mais um, tá? Tem mais um, que é talvez hoje um dos grandes problemas que a gente vai passar,
já passamos, né, mas que eu acho que tende a aumentar ainda, é a questão de relação pessoal. Tá? Funcionários das propriedades, proprietários, certo? Fazer com que isso seja uma relação muito mais sadia. Tu vê, tenho certeza, né, e pelas histórias que vocês aqui escutam, Guilherme e Pedro, tenho certeza de que vocês já viram a quantidade de propriedades que troca constantemente de gente. Né? Às vezes, propriedades trocando mais de 100% da sua equipe em um ano pecuário. Tá? Isso Sim. Não é privilégio de alguns, isso aí tu sabe bem, Pedro, de que é muito. Sejam pelos funcionários, que realmente não estavam prestando bom serviço, mas nestas condições eu vejo muito mais problema o proprietário, o gestor daquilo. Uma troca de tanta gente está muito mais ligado ao próprio gestor do que as pessoas que lá estão, certo? E o ambiente no qual foi criado para que as pessoas não consigam desenvolver, né, o seu potencial para que toque, né? Porque é que nem para uma família, nem um filho do cara dá certo. O problema não são os filhos, né? É a criação. A lógica do professor na sala de aula, né? Quando todos os alunos vão mal, o problema é o professor. Exato, né? Então, e é fato, quando a gente leva isso para o agro, tem ainda uma questão de que o problema nunca está no proprietário, porque ele é dono. Né? Eu já escutei uma vez uma história de um produtor. Claro, eu só vou trazer, o contexto era outro, mas eu só vou trazer essa história para a gente poder entender. Né? O problema entre o proprietário e o funcionário era enorme, não se entendiam. Né? Só que o proprietário era muito espirituoso. E no momento que eles chegaram para conversar, o proprietário falou para ele: tia, só tem duas opções, só tem uma opção, tá? Alguém de nós dois vai ter que sair. E no caso não vou ser eu. A não ser que tu queira comprar, mas também... Então, nessa situação, o proprietário está numa posição privilegiada. Até mesmo o privilégio é tão grande de não visualizar que o problema é ele. Né? Então, existe sim uma necessidade dessa conversa ser muito melhor. Né? A possibilidade, e aqui eu vou usar o termo para a gente poder se entender bem, de acontecer uma cagada dentro de uma propriedade é enorme, certo? É o touro que cruzou para aquelas novilhas porque a cerca desligou e o cara não se deu conta que desligou, é o trator que o cara andou de porta aberta e simplesmente o vento foi lá, abriu e quebrou a porta, que custa R$5.000 uma porta de um trator. Né? É passar em cima de um prego que o cara não guardou anteriormente dentro do galpão e furar um pneu, rasgar um pneu que custa R$20.000, um pneu de um trator, certo? São enormes as variáveis e as quantidades de acontecer uma zebra é enorme. Agora, sempre que acontecer uma zebra dessas, tu simples e unicamente bater a porta e dizer: companheiro, pega tuas coisas e vai embora, tu não cria equipe, tu não cria ambiente. Tu vai ficando muito mais com aquele histórico de mau gestor, né? E que as pessoas lá sabem que a sua vida vai ser curta. Tá? Ao outro lado, também tem um outro ponto que é o seguinte: gente ruim no setor primário está sempre empregada. Sempre. E por que está sempre? Porque falta gente. O cara sai da minha propriedade e ele bate na porteira do meu vizinho e o meu vizinho emprega ele. Porque precisa de gente. Por mais ruim que o cara seja. Tá? Porque precisa. Muito bom. Bernardo, eu infelizmente vou ter que sair. E aí a cara vai ter um segundo episódio, seguramente, quando a gente conversa. Porque faltou coisa para falar. E agradeço muito o teu tempo, o bate-papo.
Guilherme, o segundo aí tu vai poder perguntar bastante. Isso. Perguntar, cara. Tu disse que ia interromper, você não conseguiu. Prometi não cumprir, né? Falei que ia Não, mas o problema, eu acho que muito mais sou eu do que tu. Eu vou ainda não cala a boca, tá? Eu sei disso, eu sei. Então, cara, eu agradeço demais, Bernardo. Foi muito bom e seguramente vai ter uma segunda parte. E agradeço, tá, cara? Foi uma honra muito grande, um rico bate-papo. E estamos sempre à disposição para qualquer troca de ideias e muito obrigado aí pela tua atenção e teu tempo nessa segunda-feira. Não, eu que agradeço, Guilherme, Pedro e quem está nos ouvindo. Cara, tá em casa, me chamem, a gente organiza, a gente conversa. Essa conversa, assim, ela é muito gratificante. A gente precisa realmente dar essa desmistificada, né? Falar um pouco dessas nosso dia a dia, né? Ele é muito bonito, tá? Realmente, ele é muito bonito. Tu vê um pôr do sol, tu vê o nascer do sol, tu vê o mugido de uma vaca na tua janela te acordando. Tchê, isso é lindo, certo? Mas ele é muito árduo. Ele te dá muitas vezes o teu fluxo de caixa ele está negativo, certo? A tua família está pedindo de que quer coisas novas, de que quer viajar, de que tu tem as contas para pagar, né? Mas a gente precisa informar de que é assim, certo? A gente precisa dar sentido nessas coisas, que foi um termo que eu usei muito hoje. Mas, humanizar o agro, né? Humanizar mais o agro, né, Bernardo? Isso aí. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Pedro. Valeu, brigadão mesmo, Bernardo, por ter trazido aí essas experiências todas pra gente. Esse foi o Horizonte Agrocast 37, Comunicar o Agro é Viver o Agro, parte 1. Já estou cravando aqui, esse foi o parte 1. Teremos o parte 2 e nos despedimos então com um convite para que vocês sigam o Horizonte Agrocast no Instagram e também no TikTok através do @Horizonte Agrocast e também no YouTube e Spotify da Pecuária PRM. Toda quinta-feira um novo episódio como esse de hoje, completo do Horizonte Agrocast, que conta com o apoio de Veterinária Marca e Sinal, Diamaju Agrícola, Frigorífico Pinhal, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, Accelerated Genetics, Agropecuária Moresco, Ouro Fino Saúde Animal, MSD Saúde Animal. Não esqueça de deixar a sua sugestão, seu comentário, independente da plataforma em que você estiver assistindo. Comentário, sugestão de pauta, sugestão de convidado, crítica para o andamento aqui do Horizonte Agrocast. O canal é de vocês, o Horizonte Agrocast é feito para você, amigo e amiga do campo e da cidade. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo Horizonte Agrocast, contagem regressiva para chegar nos 40 episódios, este que é um projeto da Pecuária PRM. Valeu, tchau, até a próxima semana.